Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos a este mini curso sobre o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, o documento 99 da CNBB. Eu sou o seminarista Fábio, seminarista da etapa da configuração da Arquidiocese de Botucatu, e estarei aqui com vocês nesse mês e no próximo para a gente aprofundar e estudarmos juntos este documento que pode muito enriquecer no exercício da nossa comunicação. Vamos então, nesse primeiro encontro, desde já, invocar a presença do Espírito Santo para que ele nos ilumine e nos ajude a trilhar uma boa caminhada juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, desde já, as minhas saudações a todos aqueles que estão nos acompanhando, que são daqui da Arquidiocese de Botucatu. Tivemos várias inscrições de outras cidades, de outras dioceses. Então, sinto-me muito alegre pela presença, pela participação. Desde já, o meu realmente muito bem-vindo. Espero poder trilhar um caminho muito belo junto com vocês. A nossa formação acontecerá de forma remota, às quintas-feiras, às 8h30 da noite. Vocês receberão nos e-mails o link para a transmissão, para nosso mini curso. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem mandar através do e-mail. Hoje nós então estamos tendo o primeiro encontro de formação sobre o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, e esse será a nossa programação ou o nosso cronograma. Hoje, dia 10 de setembro, nós veremos a introdução, o capítulo 1º e o capítulo 2º. Esse documento ele é dividido em 10 capítulos. Então, a organização dos nossos encontros será essa. Nós veremos 2 capítulos por encontro e no último encontro nós vamos ter um momento online de partilha em uma outra plataforma para que vocês também tenham a oportunidade de partilhar aquilo que vocês sentiram, aquilo que vocês pensaram ao longo desse curso, para a gente poder se enriquecer com cada contribuição. O objetivo do nosso curso, nosso mini curso, não é oferecer uma visão totalmente aprofundada e detalhada sobre este documento, mas sim oferecer um panorama geral das principais ideias que podem contribuir muito para que a nossa comunicação paroquial contribua para a construção do reino de Deus e para a evangelização. Ao longo do nosso mini curso, nós estaremos vendo aqui na tela algumas citações que são trechos de extrema importância que estão nesse documento para a gente se aprofundar. Na apresentação desse texto, nós temos um texto do Dom Leonardo, bispo auxiliar de Brasília. Ele faz uma introdução ao documento. Nós não estamos propriamente dito na introdução deste documento, mas numa breve apresentação. Para Dom Leonardo, comunicação é relação. Tudo aquilo que comunica envolve uma relação. Essa relação, por sua vez, ela é dialógica, ou seja, ela sempre vai ter alguém que fala e alguém que escuta. Lembremos que nem sempre a fala precisa ser por meio de voz, né?
pode também comunicar-se por gestos, por textos, por imagens. Diversas são as formas de comunicar, mas comunicação sempre é relação, é um ir e vir. Aquele que fala doa um pouco de si para aquele que escuta, e aquele que escuta doa um pouco de si para aquele que está falando. Para Dom Leonardo, essa doação, essa entrega é justamente o processo de comunicação, que é fazer chegar no coração do outro aquilo que está no meu. Por isso, o fazer chegar no coração do outro que está no meu pode ser expresso de múltiplas formas e meios. A cultura digital oferece tecnologias que comunicam e buscam relações. Elas devem estar a serviço das pessoas, da construção de uma sociedade mais justa e fraterna, mas também a serviço do anúncio do Evangelho como modo de vida inaugurado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. É interessante pensar que esse processo de comunicação, ou que Dom Leonardo diz, de fazer chegar no coração do outro aquilo que está no meu, é um processo que pode acontecer de diversas formas, mas ele é de extrema importância que esteja a serviço da construção de uma sociedade mais justa, da construção de uma sociedade mais fraterna e, sobretudo, a serviço do anúncio do Evangelho. Essa já é uma apresentação riquíssima deste diretório, justamente porque foca muito a missão de nós como comunicadores de nossas arquidioceses e de nossas paróquias. A nossa comunicação é fazer chegar no coração do outro aquilo que está no coração da paróquia. É fazer chegar no coração do outro Jesus Cristo, a sua missão, o anúncio do Evangelho. E é essa a nossa missão como colaborador, como membro da PASCOM. Feita essa breve apresentação de Dom Leonardo, nós entramos para a introdução do nosso documento. A introdução vai dos parágrafos de 1 a 10. E a introdução, dentro dela nós temos o objetivo do nosso diretório e nós temos um breve panorama geral de tudo aquilo que nós veremos ao longo de nossos encontros. Temos que ter em mente que a Igreja, ela recebeu de Jesus Cristo a missão de ser uma contínua evangelizadora. Nós, cristãos católicos, que fizemos a nossa adesão a Jesus Cristo, somos também impelidos por Ele a continuar essa missão de evangelização. Então, nós, como Igreja, também somos chamados à evangelização. Hoje, deve haver um empenho eclesial mais convicto a favor da evangelização, para redescobrir a alegria de crer e o entusiasmo de anunciar a fé. A nossa comunicação não é somente a comunicação de informações. Nós comunicamos o projeto de Jesus Cristo, nós comunicamos o seu amor, nós comunicamos a sua misericórdia, e a nossa comunicação também transmite a alegria de crer e o entusiasmo de anunciar a fé. Não é só informações, é muito mais. Nós estamos lidando com a fé, estamos comunicando a fé e comunicando o projeto de Jesus Cristo. A ação evangelizadora, então, acontece por meio da prática da comunicação. Nós, por meio da comunicação, estamos colaborando com a ação evangelizadora. Vejamos o parágrafo 3º deste documento, que nos apresenta o objetivo do nosso diretório. O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil tem como objetivo motivá-la a atualizar e aprofundar os conhecimentos e referências, tanto de seus pastores quanto de seus fiéis, sobre a natureza e a importância da comunicação para a vida da comunidade eclesial, nos processos de evangelização e no diálogo com a sociedade.
tendo presente as mudanças pelas quais o mundo vem passando, entre as quais se encontra o avanço acelerado das tecnologias. Bom, tenhamos em mente que o principal objetivo do nosso documento é justamente de aprofundar, então, o nosso conhecimento e as nossas referências na importância da comunicação. O principal objetivo é ressaltar, então, a importância da comunicação para a comunidade eclesial. A comunidade eclesial precisa da comunicação porque ela é de extrema importância, tanto nos diversos âmbitos eclesiais, quanto na relação da igreja com a sociedade. Portanto, o documento ele vai fortalecer a pastoral da comunicação em todos os seus níveis e em todos os seus projetos. Vimos que comunicação é relação. Essa relação tem o objetivo de favorecer a comunhão e a cooperação entre as pessoas. Há então a promoção de uma cultura de respeito, de diálogo e amizade. Temos que ter isso em mente, porque a nossa comunicação, como membros da Igreja de Cristo, ela tem a intenção de promover uma cultura de respeito, de diálogo e de amizade. Essa comunicação nossa, por sua vez, está a serviço da palavra, a serviço de Cristo. E nesse processo de comunicação merece destaque as redes sociais e digitais. Vejamos o parágrafo 7 desse documento. A pastoral da comunicação precisa ser priorizada nos planos de ação da Igreja em todas as suas instâncias, necessitando de planejamento, formação, recursos tecnológicos e pessoal especializado. Vejam que a comunicação, sobretudo através das redes sociais, que é o que o documento pede um certo destaque, ela é importante pelo fato que ela cria e dá novas oportunidades à igreja. Graças à comunicação, a missão de Jesus Cristo e a nossa missão de continuadores de sua evangelização, o amor, a caridade, o respeito, podem chegar aos outros. Logo, nós temos uma grande oportunidade em nossas mãos através da comunicação. Essa foi, então, a nossa introdução. Vamos, então, agora ao primeiro capítulo do nosso documento, propriamente dito, cujo título é Comunicação e Igreja no Mundo em Mudanças. Esse primeiro capítulo vai do parágrafo 11 ao parágrafo 33. O capítulo primeiro inicia dizendo a importância de saber como é o contexto no qual estamos inseridos para que a ação evangelizadora tenha êxito. Isso é de extrema importância, pois para que a nossa ação evangelizadora tenha êxito, nós temos que saber a quem estamos falando, com que situação social nós estamos falando, em que lugar estamos nos comunicando. Então tenham em mente que é preciso conhecer quem, aonde, o que, em que ambiente estamos comunicando para que a nossa comunicação como ação evangelizadora tenha êxito. A comunicação dos meios análogos e digitais se faz presente em todos os espaços, conversas, inclusive na intimidade do lar. Nós temos que ter em mente que quando nós estamos comunicando, que quando nós estamos fazendo algum tipo de publicação nas redes sociais de nossas paróquias, por exemplo, as pessoas podem abrir, receber a notificação em qualquer lugar que elas estiverem. Elas podem estar em casa, elas podem estar no serviço, e é importante sabermos disso para que a nossa ação evangelizadora, como vimos, tenha êxito. Aquilo que nós comunicamos chega ao íntimo do lar de cada pessoa. É por isso que o documento enfoca tanto a questão de sermos comunicadores do amor, comunicadores da misericórdia e criadores de comunhão. Nós temos uma grande oportunidade nas redes sociais de comunicar o projeto de amor do Pai aos outros.
e aquilo que nós comunicamos chega ao íntimo do lar das pessoas. Temos que ter isso em mente para que a nossa comunicação seja uma comunicação com mais respeito, uma comunicação com mais carinho, uma comunicação com mais ternura, lembrando que nós não estamos comunicando informações, mas o próprio projeto de amor do Pai. Do latim, comunicação significa comunus, que é traduzido como aquilo que é compartilhado. A gente, então, acaba compartilhando. Quando a gente comunica, a gente compartilha. E esse processo de compartilhar é um processo de criar comunhão. Logo, como diz no parágrafo 13, a comunicação tem como objetivo primordial criar comunhão, estabelecer vínculos de relações, promover o bem comum, o serviço e o diálogo na comunidade. Temos que ter isso muito bem em nossa mente. O documento, o diretório, vai enfatizar em muitos momentos que a comunicação serve para criar comunhão. O nosso projeto de PASCOM tem que ser um projeto de PASCOM que visa a comunhão, que visa a amizade, que visa o respeito. Do ponto de vista cristão, a comunicação é autêntica quando ela é encarnada na realidade humana e constrói proximidade com o outro. O nosso processo de comunicação, ele compartilha informações, compartilha o projeto do amor do Pai e, ao mesmo tempo, esse amor é encarnado na vida do outro e isso faz com que a gente vá criando proximidade. Por isso que se diz que comunicação é comunhão. A nossa comunicação deve criar comunhão. A grande questão é que esse exercício de comunicação, a prática da comunicação, ela é condicionada a diversas coisas e pode se limitar a várias situações. Pessoas, por exemplo, que não têm acesso à comunicação social, às redes sociais, que não têm internet, que não sabem usar. Como elas são atingidas por esse processo de comunicação? A comunicação, antes de ser centrada, o documento diz que devemos priorizar as redes sociais, mas a comunicação da PASCOM não deve ser centrada nas redes sociais. As redes sociais devem sim ser priorizadas, mas o que deve ser central é a pessoa humana. O centro da comunicação são os seres humanos, são as pessoas humanas. Temos que ter isso em mente. Não são as redes sociais, mas são os seres humanos. São esses seres humanos que foram extraindo do mundo as técnicas, as tecnologias, e tudo isso foi dando muito avanço para a gente. O documento diz que o homem extraiu esse avanço da técnica com a ajuda de Deus. É Deus que age através da inteligência do ser humano que extrai todas essas novidades. E tudo isso traz grandes oportunidades e novos caminhos para a igreja se comunicar, integrando a própria mensagem nessa cultura. Ou seja, a tecnologia, que é fruto humano, por inspiração de Deus, ela é uma oportunidade para a igreja se comunicar na nossa cultura. E isso é importante, porque nós é que estamos inserindo basicamente a comunicação da igreja na cultura na qual estamos inseridos. E tudo isso acaba promovendo o desenvolvimento positivo da comunicação a serviço do bem comum. A gente vai ver daqui a pouco que a comunicação pode estar condicionada a diversos fatores, sobretudo nas mídias sociais e pela internet. A nossa comunicação, além de criar comunhão, tem que estar sempre visando o bem comum. Para a gente prosseguir, nós vamos citar mais uma vez, mas agora o parágrafo 21. Sendo a comunicação parte da natureza humana, ao vivenciar a dimensão da fé, pode-se entender que o comunicador católico de hoje é, em primeiro lugar, chamado a viver em profunda harmonia e sintonia com a espiritualidade,
Esta se traduz na coerência entre o anúncio da verdade da palavra e a vida pessoal. O comunicador católico adota um estilo pessoal e institucional no exercício do seu ministério. Por isso, ao comunicar, ele não só transmite sua vida, mas também testemunha o que a igreja precisa oferecer dentro do contexto mundial e local. Temos que ter em mente que a comunicação, ela faz parte da natureza humana. E nós, como comunicadores católicos, nós comunicamos, ou seja, nós testemunhamos o que a igreja precisa oferecer. Nós não podemos prejudicar a verdade, a comunhão e a unidade do corpo eclesial. Nós temos que tomar cuidado com a nossa comunicação. A nossa comunhão deve passar longe de desunião, deve passar longe de prejudicar a verdade, de prejudicar a comunhão. Nós temos que ser criadores disso tudo. Porém, o grande desafio que nós temos e que é apresentado é que a mídia ela é um elemento decisivo hoje em dia na definição dos processos de cidadania. As crianças de hoje, por exemplo, já nascem inseridos nesse mundo da mídia, né? A mídia agora já faz parte do nosso processo de personalidade, do nosso processo de amadurecimento. Como interagir com tudo isso, né? Como contribuir para que tudo isso, para que esse processo de cidadania aconteça de forma saudável, que crie união. Esse é um desafio, mas o que o documento diz é que, ao mesmo tempo que é um desafio, é a grande oportunidade que nós temos. A comunicação através da mídia, ela gera oportunidades extraordinárias, porque elas são instrumentos para um mundo mais justo e mais solidário. Então, a nossa comunhão, ela deve contribuir para que o mundo seja um mundo mais justo e um mundo mais solidário. Infelizmente, a internet ela é usada para muitas outras coisas que não são somente essas, de criar o bem comum, de criar comunhão, né? Ela pode estar submetida ao sistema econômico e comercial, que é aquele que só fica visando o lucro. Não visa a promoção humana, não visa o bem comum, só visa o lucro. Pode ter também uma procura obsessiva por telespectadores, que são aquelas pessoas que querem muitos views, que querem muita fama, muitas curtidas, muitos likes. Para a pessoa ter tudo isso que ela quer, ela acaba correndo o risco de se submeter, de submeter-se a um conteúdo mais vulgar, um conteúdo mais banal, o que também não é bom. Muitas vezes a mídia desrespeita a dignidade da pessoa. E o que é triste e que o documento chama muito a atenção é que para muitas pessoas a realidade é o que está nas mídias. Ou seja, o que ela vê nas mídias é realidade. E só o que ela vê é realidade. Mas acontece que alguns grupos ficam submetidos ao que o documento chama de silêncio social, justamente porque eles são ignorados pelas mídias. Eles não têm voz, não têm acesso, não têm oportunidade, não estão dentro e para muitas pessoas não são realidade. E aqui se encontra uma missão grandiosíssima e de extrema importância para nós como membros da PASCOM. Nós temos que lutar para uma comunicação que tenha voz e que dê voz a todos. Nós temos que comunicar para que aqueles que estão submetidos ao silêncio social midiático tenham as suas vozes ouvidas e também para que possam falar aquilo que desejam. Temos então que lutar por uma comunicação de inclusão sem um pingo de exclusão. No parágrafo 29, nós temos que a ação comunicativa oferece caminhos para o testemunho da caridade, facilita os relacionamentos interpessoais, favorece a partilha e a colaboração e o serviço aos mais necessitados. Tenhamos em mente que a nossa comunicação ela deve contribuir para um relacionamento interpessoal, ou seja, um relacionamento entre as pessoas, ela deve favorecer a partilha,
ela deve favorecer a colaboração e o serviço aos mais necessitados. E a nossa comunicação deve lutar por isso. O tema central, basicamente, desse primeiro capítulo é justamente essa dinâmica de que a comunicação ela deve lutar para criar comunhão. Comunhão essa entre todos. Em um mundo que está em constante mudança, a nossa comunicação deve ser uma comunicação de comunhão, de união, de partilha, de amor, que não exclui ninguém e luta contra a exclusão. Parágrafo 31. A era da comunicação e da informação cria oportunidades de encontro e relação também entre as diversas experiências religiosas. Ou seja, não só entre cristãos, mas entre cristãos e não cristãos, entre católicos e não católicos, abrangendo todos. A nossa comunicação deve favorecer a comunhão, oferecendo ocasiões para o crescimento da unidade e dos vínculos de amizade. Esse foi então o nosso primeiro capítulo, que destaca a importância da nossa comunicação ser uma comunicação que visa a comunhão, que visa o amor e que, sobretudo, dê voz àqueles que estão submetidos ao silêncio social. Vamos agora ao segundo capítulo do nosso diretório, que vai dos parágrafos 34 ao 63, onde veremos um pouco da teologia da comunicação. Deus Criador revela-se à humanidade e comunica o seu projeto de amor. A criação, ela é comunicação do projeto do amor de Deus. Deus conferiu ao primeiro homem e à primeira mulher, que eram Adão e Eva, a missão de serem colaboradores dessa comunicação. E esse convite chega até nós hoje. Nós somos convidados a ser colaboradores. A comunicação já fazia parte do projeto de criação de Deus. Porém, esse processo de se tornar um colaborador deve partir de uma resposta livre e aberta do homem ao diálogo. Se nós não somos livres, se nós não somos abertos a comunicar a vontade de Deus, o seu projeto de amor, o seu projeto de misericórdia, nós temos que repensar nos nossos valores, porque nós, como comunicadores, estamos transmitindo justamente a vontade de Deus e temos que fazer isso com amor e livremente. De acordo com o plano de Deus, comunicar é um dom e uma responsabilidade diante de seu projeto de vida e de amor. O ser humano, ele se comunica não por uma exigência, mas é dom natural do próprio ser humano se comunicar. Temos que ter isso em mente, que é intrínseco ao ser humano o dom da comunicação. Nós, acabamos de ouvir, somos chamados a ser colaboradores de Deus, na sua comunicação. Deus se revela como amor e misericórdia. Logo, a nossa comunicação deve ser uma comunicação de amor e de misericórdia. O parágrafo 38 diz que a comunicação amorosa liga-se intimamente à comunicação misericordiosa. A mensagem da comunicação chega ao coração das pessoas quando estas se percebem acolhidas e amadas. Bom, a nossa comunicação, ela deve ser uma comunicação, como vimos, que cria comunhão no primeiro capítulo, mas deve ser uma comunicação que revela o amor e a misericórdia de Deus. Aqui já fica até um questionamento muito pertinente para fazermos de reflexão em nossos encontros da PASCOM. Como trabalhar, como fazer para que a minha PASCOM, a minha pastoral da comunicação, a pastoral da comunicação na qual eu estou inserido, seja uma pastoral que faça o outro se sentir acolhido e faça o outro se sentir amado. A comunicação que eu faço é capaz de acolher? É capaz de amar? A comunicação sempre foi vontade de Deus. Vamos olhar para a figura de Jesus Cristo. Deus se fez homem através de Jesus Cristo
e se revelou a nós. Deus quis se comunicar a nós. Jesus é a comunicação de Deus com a gente. Vejam que Deus, então, quis se comunicar. Justamente porque foi por Jesus que Deus revela seu grande amor pela humanidade e comunica o seu plano de salvação para todos. Há, então, um desejo de Deus de relacionar-se com o ser humano. E é lindo nós termos isso em mente. A comunicação, ela é vontade de Deus. Deus já se comunicou a nós. Nós somos os continuadores desse grande comunicado. Nós somos comunicadores do amor de Deus. Nós somos comunicadores do seu plano de salvação. Tudo isso através da imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na sua comunicação, ao comunicar o Pai, utilizava uma linguagem simples, mas era uma linguagem verdadeira, porque era a linguagem do amor. A nossa comunicação, então, deve agir de acordo com a linguagem do amor. Aí a nossa comunicação será perfeita. Justamente porque essa comunhão, essa comunicação, que é dom do Espírito Santo, quando é comunicada o amor vale para todos os contextos, para todos os espaços, para todos os tempos. Não é limitado, não é invencível. Não passa, fica. Temos então que ser comunicadores do amor. Pensemos. Jesus disse que ele era a videira e nós os ramos. Temos que ter em mente que os ramos é a humanidade. Não estamos separados, nós estamos falando de comunhão. Os ramos vivem uma comunhão. Se eu faço alguma coisa a uma pessoa, a um ramo, é a toda a humanidade que eu estou fazendo. Se eu sou injusto com um, eu sou injusto com todos. Se eu pratico o bem com um, eu pratico o bem com todos. Se eu comunico o amor a um, eu comunico o amor a todos. Temos então que ser comunicadores desse grande amor. Nós temos que ser comunicadores dos valores do reino. Vejamos o parágrafo 48. Jesus cuida e ensina a cuidar de todos. A comunicação dos valores do reino, do cuidado de si mesmo e do outro, revela o rosto e o coração amoroso de Deus. Vejam que a nossa comunicação, se é feita com amor, ela não comunica somente informações, mas ela comunica o rosto e o coração amoroso de Deus. É bonito pararmos para pensar nisso. Quando formos fazer uma publicação no Face, algo simples, lembremos que a nossa publicação, o nosso ato de comunicar, pode estar revelando o rosto e o coração amoroso de Deus. O projeto de comunicação, da comunicação de Deus, é um projeto que já foi vivenciado pelos primeiros cristãos, por exemplo. Eles foram os primeiros comunicadores do projeto de Jesus Cristo. Os seus seguidores, os seus discípulos, foram os primeiros comunicadores do seu projeto e assim foram fundando as primeiras comunidades. Ou seja, a comunicação deles estabelecia relação e criava união. E é por isso que a comunicação dos primeiros cristãos, ela é modelo para cada um de nós. Justamente porque a nossa comunicação, a nossa PASCOM, ela deve estabelecer a relação e criar união com os outros. Por fim, temos que estar muito atentos à nossa espiritualidade. Nós que estamos sempre lidando com as redes sociais, estamos lidando com tudo aquilo que ela engloba de bom e tudo aquilo que ela engloba que não é tão bom assim. Então nós temos que estar atentos à nossa espiritualidade. Sobretudo nós que somos comunicadores, podemos pensar que a nossa espiritualidade está muito ligada ao anúncio, ao falar. Mas nós também, o documento pede que tenhamos momentos de silêncio. Jesus se recolheu, Jesus silenciou. Nós temos que, a partir da palavra, recolher, silenciar. E é justamente nessa experiência da palavra, que é acolhida no silêncio, que o comunicador vai encontrar
a sua fonte de expressão da mensagem de Jesus Cristo. Nós temos que ter o contato com a palavra, acolher a palavra Sagrada Escritura, no coração, e aí sim a gente vai encontrar a nossa fonte de expressão. Se a gente não conhece o Evangelho, se a gente não conhece a forma como Jesus comunicou, como nós vamos comunicar o seu projeto de amor? Então, temos que ter isso em mente. Por fim, já encerrando, o documento, no final de cada capítulo, ele coloca aquilo que ele chama de pistas de ação. São situações que nos ajudam a pensar. Eu coletei as que julgo de mais relevância para as nossas comunidades e vou apresentá-las. Temos então que colaborar para que as ações comunicativas da Igreja sejam marcadas pelo espírito participativo, colaborativo e cooperativo. Vejam o quanto nós ouvimos sobre a comunicação que cria comunhão, que estabelece vínculos de união. Temos que olhar para a nossa comunidade, para o nosso grupo da PASCOM e temos que olhar para a nossa comunicação. Ela tem esse espírito participativo, esse espírito colaborativo, esse espírito cooperativo? Temos que defender o exercício do direito à informação e à participação de cada pessoa para que possa expressar livremente as próprias ideias na vida eclesial com atitudes construtivas, lembrando sempre a participação de todos. Rever os métodos da pastorais à luz da cultura participativa e colaborativa que está nascendo com as redes sociais digitais. Isso é importante. Nós precisamos avaliar a nossa PASCOM, a nossa comunidade, justamente a partir desses novos métodos que estão surgindo. Os nossos métodos de comunicação são de fato participativos e colaborativos? Outro ponto importante é encorajar a apropriação dos diversos meios de comunicação nas comunidades para o anúncio da Boa Nova. A gente está num mundo que está um turbilhão de novidades, um turbilhão de criações novas. Temos que ter em mente que tudo isso pode servir para o anúncio da Boa Nova. Fazer com que a internet se constitua uma ambiência de encontro, de relações e de diálogo a partir dos valores do Evangelho. Isso é importantíssimo. Fazer com que a internet se constitua uma ambiência de encontro, de relações de diálogo, porém a partir dos valores evangélicos. Não adianta promover tanto diálogo se os diálogos não forem saudáveis, se os diálogos não forem evangélicos. Temos que ter um diálogo inclusivo, um diálogo de amor que cria comunhão. Valorizar momentos de silêncio em nível pessoal e comunitário, para que a comunicação seja fecunda e eficaz. É a questão da espiritualidade, que acabamos de conversar. E o último ponto, que é ler os evangelhos na ótica da comunicação, permitindo que a vida de Jesus se concretize no cotidiano social. Vejam, eu posso olhar para essa vela de duas formas. Posso simplesmente olhar esse alumínio e falar, é um alumínio, mas eu posso olhar para ela e falar, nossa, olha, ela é oval, ela é amarela. Vejam que eu olhei para o mesmo objeto de duas formas. Talvez nós já tenhamos muito contato com o Evangelho, mas eu já li os Evangelhos na ótica da comunicação, ou seja, eu já li os Evangelhos atento à forma como Jesus se comunicava. É um exercício importante que nós devemos fazer, ler os Evangelhos nessa ótica de ir percebendo qual a forma que Jesus utilizava para se comunicar. Isso é importante, porque aí sim nós seremos comunicadores do seu reino e do seu amor. Queridos irmãos e irmãs, esta foi a nossa formação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aconselho vocês a lerem o texto na íntegra para complementar a nossa formação, a discutirem em vossas paróquias, em vossas pastorais da comunicação. E lembrem-se sempre, a nossa comunicação é uma comunicação que visa estabelecer comunhão. Agradeço você pela presença. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.